Olá, sejam bem-vindos ao programa Grandes Doutrinadores. Estamos aqui hoje com o professor Wellington Oliveira, especialista em Direito Penal, Direito Constitucional, advogado e professor universitário. Seja bem-vindo, professor Wellington. Muito obrigado, professor Marcelo. É um prazer estar aqui nesse programa. O tema de hoje é habeas corpus. Professor Wellington, nossa primeira pergunta, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o conceito de habeas corpus, né, bem como ali, quando que ele é o instrumento mais adequado para essa situação. Bom, habeas corpus é uma garantia constitucional. Diferente dos outros modelos onde você busca a liberdade do preso, o habeas corpus ele tem um alcance maior, porque ele está esculpido como garantia fundamental no artigo 5º, inciso 68. Eu peço licença para o senhor para ler aqui o inciso 68, onde diz que conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Por quais motivos? Ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, é um remédio constitucional onde você vai buscar coibir o quê? A violência na sua liberdade de locomoção por ato ilegal ou por ato abusivo. Professor Wellington, e quais são os requisitos formais de uma petição inicial de habeas corpus? Bom, o artigo 654 do Código de Processo Penal, ele nos traz a receita, quais são os requisitos para se impetrar um habeas corpus, os requisitos legais da petição. E de forma muito simples, artigo 654, o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. E aí vem o parágrafo 1º. A petição de habeas corpus conterá a nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e de quem exerce a violência, a coação ou a ameaça. B. A declaração da espécie de constrangimento, ou, no caso de simples ameaça de coação, as razões que fundam o seu temor. E ainda, C. A assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Ou seja, estes são os requisitos legais e formais para a petição de habeas corpus. Professor Wellington, quando a lei fala qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus, seria inclusive até mesmo um preso poderia impetrar? Então, professor Marcelo, a doutrina e a ideia do habeas corpus, inclusive, de se tê-lo como direito fundamental, é justamente essa, de qualquer pessoa ter o direito e o acesso de impetrar um habeas corpus. Então, nós podemos ter um habeas corpus impetrado por menor de idade, podemos ter um habeas corpus impetrado a seu próprio favor, podemos ter um habeas corpus impetrado por alguém que eu não conheço. Por exemplo, alguém foi preso, eu tomei conhecimento, eu estava, ou qualquer advogado estava no momento da prisão ou no recipiente prisional, e ele pode, mesmo sem ter a procuração dessa pessoa detida ou presa, o advogado ou qualquer outra pessoa, porque não precisa ser advogado, ou seja, você não precisa ser aprovado na prova da OAB, pode ser qualquer pessoa, pode impetrar um habeas corpus sem nem mesmo ter procuração. Eu tenho um caso aqui, dos vários que eu já recebi, de um habeas corpus impetrado por um preso. O preso, ele produz o habeas corpus no próprio sistema prisional ou no recinto prisional, entrega para a família quando dá visita e a família vai ao tribunal competente e protocola a petição de habeas corpus. Muito interessante, professor. E, assim, além da liberdade, o habeas corpus no meio processual, ele tem alguma outra utilidade também? Excelente pergunta, professor. Porque,
poucos vão saber que o habeas corpus também é um instrumento que você pode trancar o inquérito policial ou você pode trancar a ação penal. Exemplo, um inquérito policial abusivo, por exemplo, dando ou imputando uma ação delituosa a uma pessoa que sabiamente ou sabidamente ele é inocente, o advogado ou qualquer outra pessoa pode impetrar um habeas corpus para trancar aquele inquérito policial. Por quê, professor Marcelo? Daquele inquérito policial pode resultar num constrangimento ou numa limitação na locomoção desse indivíduo. Da mesma forma, na ação penal. A ação penal, depois de aceita a denúncia no judiciário, o advogado pode impetrar um habeas corpus para trancar aquela ação penal, como, por exemplo, se a ação penal for abusiva ou se ela for ilegal. Exemplo clássico, um cidadão está viajando para o exterior e ocorre um fato delituoso aqui e a autoridade policial acaba por indiciá-lo e dá o prosseguimento e se tem uma ação penal. Ora, o cidadão, ele estava inclusive fora do país, aí nós temos as provas, reserva de hotel, reserva do voo, o passaporte, ou seja, essa ação penal ou esse inquérito policial, ele é abusivo, ele é ilegal, então o habeas corpus serve também para trancar o inquérito policial e a ação penal. Por quê? Desse inquérito policial ou dessa ação penal pode resultar uma restrição no direito de liberdade. Muito esclarecedor. Professor, agora só ficou uma dúvida. Para quem é a autoridade competente que eu devo direcionar aí esse habeas corpus? Ok. Aí é realmente uma questão importante. Porque se você direcionar o habeas corpus para uma autoridade do judiciário que não seja o competente para processar e julgar esse habeas corpus, olha, ele não vai ser conhecido. Então, digamos, se a autoridade coatora for um delegado de polícia, a autoridade competente para manejar ou julgar o habeas corpus vai ser o juiz de direito da vara criminal. Em que pese o habeas corpus seja uma ação constitucional, ela é processada e julgada perante uma vara criminal. Se, por exemplo, for a autoridade coatora um delegado da Polícia Federal, aí não será a Justiça Comum, vai ter que ser a Justiça Federal. Se a autoridade coatora for um juiz ou um promotor, a autoridade coatora vai ser o Tribunal de Justiça. Se for o Tribunal de Justiça, a autoridade coatora, nós vamos ter que manusear e impetrar esse habeas corpus na instância superior, que seria o STJ. Se fosse o STJ ou se for o STJ, a autoridade coatora, então nós temos que impetrar esse habeas corpus no STF. Ou seja, é uma escala lógica de autoridades acima daquela considerada como autoridade coatora. Professor, só para esclarecer um pouco melhor, e se a autoridade coatora for um ministro do STF? Ok, se for uma decisão monocrática do ministro relator e ele deferir algum tipo de prisão, você pode recorrer ao plenário do STF ou ao plenário dos tribunais. Geralmente, professor Marcelo, quando você distribui um habeas corpus, ele vai primeiro para a presidência do tribunal, a presidência do tribunal vai designar um relator. E o relator, ele vai deferir ou indeferir a liminar. E aí é muito importante. Presta bem atenção. Se o pedido de habeas corpus você não fizer com pedido liminar, o juiz, o ministro ou o desembargador pode deixar para apreciar o habeas corpus somente no mérito, ou seja, quando da reunião da turma, da Câmara ou do Pleno. Ou seja, é muito importante, então, na petição de habeas corpus, você pedir em caráter liminar, porque aí o relator designado pelo presidente do tribunal, ele vai decidir na liminar
se concede a ordem de habeas corpus ou se não concede a ordem de habeas corpus. Somente depois de termos o relatório ou a manifestação do relator é que esse habeas corpus vai para julgamento da turma ou Câmara. Ou seja, se for um pedido de habeas corpus, se for um habeas corpus com pedido liminar para um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai deferir a liminar ou ele vai indeferir a liminar. E essa decisão pode ser revista quando da reunião do Pleno para decidir sobre o mérito do habeas corpus. Maravilha, professor Wellington, a entrevista foi extremamente esclarecedora, gostaríamos de agradecer aqui em nome do programa e esperamos receber o senhor em outras oportunidades. Muito obrigado pelo convite, professor, e estarei sempre à disposição. Ótimo. Então estamos encerrando mais esse programa e certamente em breve teremos outros convidados tratando dos temas mais relevantes do direito. Continue acompanhando aí o programa Grandes Doutrinadores.